Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, eu vou fazer aqui para vocês a leitura de um texto do Vital de 2022. Esse texto ele já foi muito necessário lá, mas eu acredito que hoje ele seja indispensável. Eu peço que vocês ouçam com atenção e que façam uma autoanálise em cima disso tudo que vai ser falado aqui, mas eu vou destacar um trecho desse texto que foi o que de fato me levou a fazer esta leitura neste canal, para que a gente tenha um entendimento de que realmente tem muita caixinha que a gente precisa ainda sair, inclusive caixinhas com um lacinho escrito espiritualidade, tá? O texto é: acolha as tuas sombras, e o Vital escreveu esse texto no dia 6 de janeiro de 2022. Amados, a Terra é um planeta escola onde as almas aqui vieram a fim de experienciar a dualidade, ou seja, viver alternadamente as polaridades entre luz e sombra. Não bastasse o esquecimento das experiências de vidas passadas, a dificuldade que os encarnados enfrentam aumentam na medida que também se sentem desconectados da fonte e não sabem quem são de fato e nem o que vieram fazer aqui. Segundo os planos do Criador, esta escola vai deixar a categoria de expiações e provas. O nível de consciência vai passar para um patamar mais alargado e isso fará grande diferença daqui em diante. Grande parte da humanidade já aprendeu as lições necessárias, mesmo que nem sequer lembre. Ainda não se pode lembrar o aprendizado adquirido em vidas passadas, mas sempre houve evolução de consciência, até mesmo nas encarnações onde a sombra dominou a consciência do encarnado. A soma do aprendizado dentro das centenas ou até mais de 1000 encarnações que a humanidade já viveu vai determinar a frequência de cada consciência nestes tempos finais das vibrações em 3D. Haverá uma ascensão em massa de almas, pois em torno de 1/3 da humanidade já atingiu essa frequência. A luz está aumentando gradativamente a sua intensidade, pois os pulsos estão mais intensos e mais frequentes. Vibrações elevadas desta luz manterá a Terra numa frequência dimensional superior, que permanecerá de forma definitiva entre a 5ª e a 9ª dimensões. O velho ciclo 3D será extinto neste planeta. Aumenta a luz e, na mesma proporção, a consciência pronta se alarga. Desta forma, tudo muda para aquele que desperta para o novo tempo. O conhecimento vai aflorar de dentro para fora, pois sempre esteve ali. As experiências adquiridas na dualidade servirão de certa forma como validação para esse despertar. Mas serão também de muita valia num futuro, quando os ascensionados da Terra estarão fazendo parte das categorias de mestres ascensos. Na medida que a consciência se alarga agora, cada encarnado vai integrando sua consciência nas suas versões de alma mais elevadas. Deixaremos aos poucos de ser fragmento de alma para nos tornarmos uma versão de alma superior. Isso é necessário a fim de poder fazer parte dos mundos de regeneração ou de 5ª dimensão. Já podemos acessar essas versões mais elevadas de nós mesmos. Alguns podem chegar até o seu eu superior, que é a versão no topo da pirâmide ascensional. Essa versão está alojada na fonte e nada mais é que o espírito integral, ou seja, o átomo semente divino. Estamos voltando para casa. Este é o tempo tão esperado desde que viemos para este planeta. Então, se podemos acessar os nossos eus superiores, também vamos ter reavivadas nas nossas memórias de todas as vidas passadas. Então, se podemos acessar os nossos eus superiores,
também vamos ter reavivadas as nossas memórias de todas as vidas passadas aqui neste planeta de expiações e provas. Todas as vidas sucessivas retornarão como um filme na nossa consciência. Na medida que estamos prontos para lembrar e compreender a nossa própria história, ela passará na tela de cada consciência. E nesse filme da vida de cada um, vamos descobrir que na dualidade vivemos as polaridades. Se tivemos avanços no aprendizado, também tivemos recuos ou equívocos. Mas isso é absolutamente normal, pois não há outra maneira de aprender nesta escola de terceira dimensão. Todas as vezes que experienciamos a polaridade submersa na sombra, construímos uma versão denominada eu inferior. Sim, agora já podemos receber tais informações, pois nossa consciência está pronta para compreender isso. Nada mais natural, uma vez que a polaridade positiva proporcionou a experiência do eu superior. A alma está pronta para a ascensão quando experienciou e compreendeu todas as lições vividas nas duas polaridades, tanto na luz como na sombra. Você não saberia a diferença que há entre elas se não tivesse passado por ambas. É isso que determina agora quem vai para a nova Terra 5D e quem ainda deve continuar o aprendizado em mundos de terceira dimensão. Sim, você que leu, que ouve essa mensagem, passou por tudo isso. Agora está na reta final da caminhada. Por isso, é hora de limpar os porões, ou seja, iluminar as partes escuras vividas quando você tangenciou pela polaridade sombria. Não fique preocupado com atos e ações que hoje seriam abominados. Lembre-se de que foram necessários para o aprendizado nesta escola. Muitas dessas sombras irão surgir na tua consciência agora, pois elas precisam ser iluminadas. Antes que toda a tua história seja lembrada detalhe por detalhe, essas sombras precisam ser acolhidas, entendidas e iluminadas. Elas fazem parte de você, por isso não podem ser esquecidas. Fiquem atentos nessas primeiras 5 semanas de 2022. Aqueles que estão dissolvendo suas sombras agora terão uma série de sintomas estranhos, a maioria nunca sentidos antes, mas também podem ressurgir alguns velhos conhecidos como raiva, medo, culpa, vergonha, ressentimentos, etc. Já os novos sintomas também podem ser variados de pessoa para pessoa. Já temos muitos relatos nesta primeira semana. O mais comum é a sensação de que há algum espírito trevoso por perto. Sim, parece de fato que seja um ataque, pois ataques antes sempre existiram. Mas é preciso entender que os umbrais estão sendo esvaziados e já não há muitos como antes. O que está acontecendo agora é que o seu eu inferior está se manifestando a fim de ser compreendido e iluminado. Aquele que parece ser um espírito malvado nada mais é que uma versão do teu eu inferior, uma sombra tua. Ela representa aquela versão de alma em determinada encarnação, quando a experiência na dualidade foi na polaridade da sombra. Sim, você viveu essa experiência. Você viveu a versão inferior, a fim de aprender a diferença entre a luz e a sombra. Não fossem tais experiências, você não estaria pronto para a ascensão agora. Você estaria entre os 2/3 que ainda precisará da terceira dimensão. Então, ao invés de entrar na dúvida e no pânico, entre na vibração amorosa do acolhimento. Acolha as tuas sombras. Veja estas tuas versões inferiores com amorosidade e compaixão. Ali também podem estar representadas todas aquelas almas irmãs que ainda não estão prontas. Ali estão sendo representadas todas aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal, ou seja, nas sombras. Aquelas pessoas que tanto julgamos por seus atos perversos estão na mesma situação que nós já vivemos e experienciamos em algum momento do passado. É desta forma que entendemos o que é lícito e o que não é. Não há outra maneira de aprender sem que se viva a experiência.
E foi vivendo essa experiência que criamos os personagens que fazem parte do eu inferior. Não negue essa tua versão, pois ela não é mais real. É apenas uma lembrança de algo que já foi. Mas se sentes algo te pressionando, compreenda, aceite e deixe ir. Faça isso amorosamente. Não há nenhum espírito obsessor a te perturbar. É uma memória de um tempo duro, onde a experiência, apesar de importante e necessária, não deve mais ser repetida, pois ela representa a antítese da luz. Ela é o teu oposto, pois você é luz. E é por isso que tu sentes como algo pesado, pois é uma energia inferior, mais densa. Lembre-se que temos 5 semanas para iluminar tais sombras. Resistir fará com que elas continuem por mais tempo. É uma oportunidade única, pois antes era necessário acessá-las para iluminá-las. Agora, elas vêm à superfície sem que você as procure. As sombras precisam da luz. Elas estão pedindo esse teu gesto de caridade. Libere-se e a tua energia estará mais leve. Isso tudo faz parte dos ajustes finais que o momento exige. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Esse texto é de uma riqueza e de uma didática muito grande e muito importante para a gente entender uma série de coisas. Veja. Ainda não se pode lembrar o aprendizado adquirido em vidas passadas, mas sempre houve evolução de consciência, até mesmo nas encarnações onde a sombra dominou a consciência do encarnado. Mesmo naquelas encarnações onde nós estivemos do lado da não-luz, nós evoluímos. Porque com certeza nós aprendemos exatamente as consequências de estar do lado da não-luz. Tudo evolui no universo, desde que nós estejamos dispostos. Nada se perde, absolutamente nada. Nada é em vão no universo, nada. Nada, dica de nada. Tudo aquilo que se faz, de alguma forma, é aproveitado. Seja como bênção, seja como lição. Como já disse a Claudinha num texto dela, toda lição é uma bênção. Se a gente se abre para esse entendimento, as coisas tendem a fluir com maior facilidade. Aumenta a luz e na mesma proporção a consciência pronta se alarga. Desta forma, tudo muda para aquele que desperta um novo tempo. Veja, essa consciência desperta, ela diz muito mais respeito ao que está dentro do que ao que está fora, embora, né? Como eu já disse, a gente precisa de informações externas, muitas vezes, para atingir esse conhecimento interno que é a nossa bagagem de alma. Esse texto é de 2022, de janeiro de 2022. O que já aconteceu de lá para cá, o influxo de energia que já... que chega a todo instante nesse planeta é uma coisa inimaginável para a nossa consciência. E essa luz que chega, ela se alinha com a nossa própria luz. Vejam que muitos de vocês, de uns tempos para cá, dispararam, né, numa crescente de autoconhecimento, de busca por respostas das suas questões internas, como nunca. Todos nós temos nos aprofundado em entender o que nós sentimos, o que nós somos, como lidar com as nossas questões, e isso é altamente positivo. A gente só pode resolver uma questão interna se a gente reconhecer que existe uma questão interna a ser resolvida. Se a gente ficar na negação, a gente fica patinando. Não há como caminhar para frente sem o reconhecimento daquilo que precisa ser ajustado, alinhado, curado, liberado, iluminado, não importa, que precisa ser resolvido. Mas para isso há que se estar de fato num processo aí de
expansão da consciência. Nós temos, obviamente, né, nós somos fractais de uma versão superior, de algumas não, né? Dito eu aí que a gente não sabe quantas almas, super-almas nós temos, mas somos fractais de uma quantidade inimaginável de versões superiores, e a base dessa versão é o eu superior, que é o átomo semente divino, né? A criação direta de Deus. Mas nós temos também o outro lado da polaridade, que é o eu inferior, que para mim é o grande foco desse texto e daquilo que eu quero falar diante de tudo que tem acontecido e de tantas questões que eu vejo sendo levantadas. Vejam, a gente precisa ter um discernimento gigante para entender o que é sombra. E para entender também que, independente de qualquer coisa, a questão é interna. Colocar a responsabilidade no que está fora, no obsessor, no não sei quem, no fulano, no cicrano, acaba sendo uma muleta, gente. Desculpa aí, está balançando muito. Pronto. Acaba sendo uma muleta. Não importa, se você está sofrendo influência, me desculpe o que eu vou dizer. Se você está sofrendo influência é porque você deu brecha, sim. Talvez seja isso que você precise saber para fechar essa porta e não ficar tão vulnerável ao externo. As nossas sombras estão vindo à tona. Isso aqui foi em janeiro de 2022, ele falou de 5 semanas iniciais aí, em que as pessoas passariam por um processo. Eu acredito que de lá para cá a coisa só fez aumentar. Porque nós estamos sendo chamados o tempo todo a colocar luz nas nossas sombras, a acolher as nossas sombras. Hoje, ele falou aqui, mais uma vez, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o parágrafo. Aquelas pessoas que tanto julgamos por seus atos perversos estão na mesma situação em que nós já vivemos e experienciamos em algum momento passado. Só assim nós entendemos o que é lícito ou não. Não há outra maneira de aprender sem que se viva a experiência. Então, veja, nós passamos por todo tipo de experiência, porque nós precisávamos das lições. Então, ficar o tempo todo apontando o dedo e julgando que fulano é isso ou fulano é aquilo outro, que aquele ali é um crápula, aquele outro é isso ou é aquilo outro, não ajuda em nada. Absolutamente nada. Nada de nada elevado à potência máxima. Muito pelo contrário, só te coloca numa vibração onde você só alimenta esse tipo de sentimento. Isso te estagna, te paralisa nessa jornada evolutiva. Você ter uma opinião formada é uma coisa, mas você ficar alimentando o que há de negativo é outra completamente diferente. Essas pessoas que ainda estão tão arraigadas ao mal, estão no caminho delas. Preocupe-se com o seu. Preocupe-se não. Ocupe-se do seu caminho de evolução. E entenda que algum dia você pode ter feito o que ela fez, ou coisa até pior. E que com as bênçãos de Deus e com a tua capacidade de escolha, você optou por não permanecer naquele caminho. Você tem seus méritos. Eles têm oportunidades. E pelo mérito deles, eles também podem sair disso. O que a gente precisa ter muita atenção é se a gente realmente não está terceirizando as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas, quando nós realizamos, né, atos, né, admiráveis, e muitas vezes a gente tem dificuldade de receber elogios, receber reconhecimento, receber, né, das pessoas palavras, incentivos, aplausos, remuneração.
por algo de bom. Mas a gente também precisa ter cuidado se não está acontecendo a mesma coisa no lado oposto. O Vital fez um áudio aí domingo, né? Sábado, espetacular, né? Exercitar a alta frequência. Se tu exercita tua alta frequência, isso aqui é uma situação razoavelmente simples de se resolver. Porque se você se mantém vibrando alto, você sabe, você tem consciência de que aquilo que vem para o teu exercício, não é porque você está sendo atacado. Eu não estou dizendo que não existe ataque, eu estou dizendo que nós estamos dando muito poder ao ataque da não-luz. Você não está dando muito poder não ao ataque da não-luz? Você é tão porcaria assim que qualquer tranqueirinha acaba com a tua energia, abala a tua energia? Que luz é você? Quem é você? O que é você? Você não é centelha? Você não é luz? Não é fonte? Não é filho da fonte? Não é um deusinho, uma deusinha? Então como é que você pode se abalar por qualquer coisa, especialmente quando vem dos outros? Você não está dando muito poder para os outros, não? Existe uma situação muito conhecida no meio espírita que se chama auto-obsessão. A pessoa acha que está sendo obsidiada e quem está se obsidiando é ela. Quando ela alimenta, né, pensamentos, sentimentos contra ela mesma. Existe um gráfico na radiestesia que se chama automagia. E embora embora algumas pessoas achem que esse gráfico ele serve para combater magia, né, de pessoas ou locais externos, a minha abordagem quando eu trabalho com esse gráfico dentro da mesa do Arcanjo Miguel é muito mais pela magia. Existem pessoas que nos olham com intenção negativa? Existem locais que têm energia pesada? Existe. Mas se eu estou vibrando alto, meu amigo, não tem jeito. O problema é quando eu vibro negativamente por mim mesma. Aí o negócio desanda. Aí eu dou brecha. Lembram-se quantas vezes eu já disse para vocês, é porque fulano de tal fez um trabalho para mim. Se você está vibrando aqui em cima, a energia daquele trabalho, vou dizer aqui uma coisa para vocês, trabalho, né? Esses trabalhos espirituais que são realizados muitas vezes para prejudicar os outros. Veja, eu acredito hoje que, eu não sei se ainda existem entidades que operam nessa área, pode até ser que existam, mas eu acho que o número é muito, muito reduzido. Por essa limpeza de umbral, né, realizada. O grande problema está aqui, na superfície. Então a pessoa quer fazer um trabalho para outra, nem precisa, basta a inveja. O zoião já é suficiente, não tem energia mais pesada do que essa. Pessoa que inveja o que o outro... E veja, as pessoas não invejam o que os outros têm, elas invejam o que os outros são. Que os outros são. Mas vamos lá. A pessoa fez um trabalho lá para outra. Se você está vibrando alto, a energia do trabalho está aqui, ó. Ele não tem como te alcançar. A não ser que você desça. Como é que você desce? Descer a vibração é a coisa mais fácil desse mundo. É a reclamação, é é o medo, é a culpa, é a vergonha. Aí, tem uma baciada aí, uma baciada de prateleiras e prateleiras e prateleiras de formas de você baixar sua vibração. Aí você entra na coisa ruim, qualquer porcaria te ataca e você acha que estão fazendo algo para você. Podem até ter feito, mas você deu brecha para pegar. O que eu estou dizendo com isso? Que você é o seu escudo, que você é o seu campo de proteção. A gente pode pedir proteção? Claro que pode. Foi o que o Vital falou no último áudio.
Batei e a porta se abrirá. Peça e receber. Peça ajuda da sua equipe espiritual quando você sentir que não tá legal. Mas entenda, você tem a sua parte a realizar. Pense, não é contrato de alma que a gente faz? Contrato? Plano de alma, contrato. A gente não vem com um contrato? Todo mundo tem parte no contrato. Você tem a sua. E a mais importante hoje é estar consciente do que você é, justamente para você não abrir brecha para essas coisas. Agora, é óbvio que, eventualmente, as nossas sombras nem precisem buscar as danadas mais, né? Elas vêm, vlup. As sombras vêm para serem iluminadas. Não tem mal nenhum. Um dia que você não tá legal, eu sempre disse isso. Às vezes você não tá legal, beleza. Hoje eu não estou legal. Mas eu vou trabalhar para colocar luz ou para purificar ou transmutar o que eu estou sentindo. Gente, tem horas que a gente sente umas coisas que a gente não sabe nem de onde vem. Eu vou ficar caçando de onde vem? Eu não, eu quero é resolver o assunto. Pô, tô me sentindo tão esquisita. De onde é isso? Não sei. Aí eu vou ficar perdendo meu tempo. Não, eu tô me sentindo assim porque aconteceu isso, ou porque eu sonhei com tal coisa, ou porque eu conversei com fulano, com ciclano. Tem a sua utilidade? Tem, mas não resolve nada. Eu vou trabalhar e aí eu vou desenvolver a forma que for necessária, seja um Ho'oponopono, que eu acredito que seja muito eficaz, uma meditação, incenso, defumador, eu faço o que eu quiser eu faço. Vou fazer minhas vibrações, vou me colocar em contato com a natureza, vou me colocar dentro de uma esfera de luz azul, um pilar de luz, o que eu quiser. Eu não vou alimentar aquilo que eu sei que vai me puxar para baixo. Veja, todo mundo tem as mesmas oportunidades. E tem gente que lamentavelmente gosta do drama. Gosta de ficar na reclamação, gosta da coisa, sabe, do vitimismo, gosta da coisa de se sentir protagonista do drama. É uma escolha. Eu não tenho, se isso não está em mim, eu não vou compactuar com isso, não. A vida é simples. Quem complica somos nós. E quem aprende que a vida é simples, aprende a descomplicar também. Tudo é como tem que ser. A vida responde na vibração que eu emito. Se tem algum quiprocó no meu redor, poxa, o que é que eu tô pensando, eu tô sentindo, eu tô agindo? Lembra da coerência que eu falo, da integridade consciencial, o pensar, o sentir, o agir, o vibrar em sintonia? Vocês viram aí, o Júnior Legrazi replicou, né, repetiu a live que ele tinha feito em outubro, falando da energia do coração, e há um momento que ele fala lá da coerência, né? É esse alinhamento que a gente precisa, inclusive para cocriar. Então, peraí, o que eu estou mandando de mensagem lá para o universo? Minha vida aqui, nessa área aqui, não está nada legal. Vai lá ver o que você anda pensando sobre você. É você com você no final das contas. Tem pensamento limitante aí? Crenças limitantes? Pensamentos auto-boicotadores? Você se sente incapaz? Inútil? Infeliz? Incompetente? Você sente que não é merecedor? Então, já que tá o problema, tá dentro ou tá fora? O universo só tá respondendo na tua frequência. Então, assim, gente, o negócio é o seguinte: assuma o poder do seu eu sou, que é o que interessa de verdade, e bola pra frente. Trabalha a tua frequência, exercite a alta frequência e bola pra frente. Reconheça os momentos em que você não está legal, lide com eles com maturidade, sem drama, e bola pra frente. Não dá mais para perder tempo, não. O tempo urge.
mais do que nunca. Se eu coloco o foco naquilo que está me fazendo mal, cada vez mais eu recebo coisas para me fazerem mal. Simples assim. Vocês veem aí quantas vezes eu digo para vocês, cuidado com mensagens, cuidado com certas mensagens. Por quê? Porque a mensagem é negativa. A mensagem tem uma energia de medo. Quanto mais a gente coloca energia nisso, pior é. Mas será que a gente não está fazendo isso em outros aspectos? Você é a sua proteção de fato, porque você é filho da fonte. Deus habita em você. Você quer algo mais poderoso do que isso? Agora observe os teus pensamentos, que é onde tudo nasce. Observe os teus sentimentos, a tua vibração, que é onde tudo se cocria. Observe o teu energético, teu físico, teu emocional, tua mente. Como é que você anda ocupando essa mente aí só com porcaria? Só com informação que corrobora com as trevas? A gente precisa, é óbvio, saber de certas coisas, mas não se contaminar por elas. Observar sem absorver. Então, assim, esse texto, que o Vital trouxe há um ano atrás, que fala de acolher as sombras, hoje, para mim ficou muito clara essa questão justamente da importância da gente ter o entendimento de que não existe absolutamente nada fora se a gente não der brecha interna para que isso atue na nossa vida. E isso serve tanto para o polo da luz como para o polo da não luz, tá, meu povo? Nós somos luz, mas se a gente não cuida da nossa luz, não alimenta a nossa luz, fica complicado. E esse alimento está irremediavelmente atrelado à nossa vibração, ao que nós emitimos. Estejam atentos às respostas do universo, para quem tem alguma dúvida, e vocês saberão o que vocês estão emitindo para ele. Não há o que temer externamente. Toda questão é interna, sim, senhor. E eu sei que fica muito mais fácil a gente justificar pelo lado externo. Seu eu inferior está se manifestando a fim de ser compreendido e iluminado. Aquele que parece ser um espírito malvado nada mais é que uma versão do teu eu inferior, uma sombra tua. Representa aquela versão de alma que em determinada encarnação... Representa aquela versão de alma em determinada encarnação quando a experiência na dualidade foi na polaridade da sombra. Sim, você viveu essa experiência. Você viveu a versão inferior a fim de aprender a diferença entre luz e sombra. Então, assim, todas as vezes que eu falar, tá me acontecendo isso por conta de algo externo, eu tô dando poder porque está fora. Estou minando o meu poder. E por mais que eu tenha consciência de que está acontecendo alguma coisa que na minha cabeça é fora, eu preciso ter um entendimento claro de que se está acontecendo foi porque eu permiti. Dentro. E aí que eu vou lá, viro a chave, vamos trabalhar isso aqui, cantar para subir ou para descer essa entidade e vamos que vamos. Se o umbral já está num nível de limpeza avançadíssimo, e eu acredito que esteja, não estou falando isso porque para mim está. Eu acredito que ainda existam algumas questões de obsessão, sim, mas não da forma que tem sido passada aí para as pessoas. O problema não está no umbral, o problema está aqui na superfície. Porque eles estão agindo sem a menor orientação. Que antes eles tinham, agora eles não têm mais. Então estão batendo cabeça. Só que virou uma bagunça, aparentemente. Então assim, gente, deixando de lado esse assunto, que não é esse o assunto desse vídeo, observem e parem de dar poder para o que está fora.
Se vocês estão passando por momentos desafiadores, entendam que as suas sombras estão se manifestando. As suas sombras estão se manifestando. Não sei se eu bati aí, desculpa. As sombras estão se manifestando. Há que se lidar com isso, com maturidade, como eu disse. Não negue as tuas sombras, mas ilumine-as. Use, né? O maior recurso aqui para mim sempre vai ser o Ho'oponopono. O Ho'oponopono trabalha profundamente a harmonização. Use Ho'oponopono para se harmonizar. Mas não é usar um dia, 2, é todos os dias. É diariamente, é limpeza energética, mental, emocional, espiritual, diária. Que obviamente vai impactar até no físico. Mas faça. Todos os dias, mais do que nunca, né? Atualmente nós estamos sendo chamados a tomarmos consciência do nosso eu sou, do nosso poder pessoal, do Deus que habita dentro de nós. Se Deus habita dentro de mim, como é que qualquer coisa pode interferir na minha energia? Qualquer criatura, qualquer ser, qualquer ambiente pode interferir na minha... Então, eu não estou trabalhando minha energia da forma certa. Por quê? O que eu estou carregando? Culpa? Porque em outra vida eu fui uma praga? Medo? Porque eu estou com medo de passar por coisas que eu já passei? Raiva? Porque eu tenho raiva de determinadas pessoas que eu finjo que eu esqueci, mas que eu não esqueci e que continuam. É isso? Mágoa, porque eu ouvi coisas que eu acho que eu não merecia ouvir. Solta tudo isso, meu povo, larga isso pra lá. Você pode mudar isso? Não. Então, solta, libera, perdoa e se perdoa. Porque quando você age pelo perdão, você se liberta. O teu perdão pode não significar nada para a pessoa. Vamos supor que você precisa perdoar alguém, se sente, né? Tocado a perdoar alguém. Para ele pode significar nada, mas para você é tudo. Porque você está largando um peso desnecessário. Está se libertando de uma prisão. Entenda pelo Pai. Entenda de uma vez por todas. Tudo está dentro de você. Inclusive o poder de se libertar de culpa, de medo, de raiva, de mágoa, de ranço, de pensamentos e crenças limitantes que te impedem de continuar e que acabam dando brecha para esse tipo de situação. Somos deuses. Somos deuses. Eu sou Deus em ação. Um segundinho só, gente. Peraí. Anotem aí. Peguem o bloquinho de vocês. Existe um decreto que consta do livro de ouro de Saint-Germain, que é composto por 301 decretos que esse mestre maravilhoso nos deixou, que diz o seguinte: decreto para controlar energia perturbadora. Eu fecho minha porta, tu ficas fora. Eu fecho a minha porta para todo tipo de perturbação. Fica do lado de fora tudo que venha me perturbar, inclusive o que é meu. Eu tiro de dentro de mim tudo aquilo que possa abrir campo para perturbação. Usem decretos, usem afirmações, vão para frente do espelho bater aquele papo cabeça, se elogiar, se declarar, se amar. Se fortaleçam como almas, como seres humanos incríveis que vocês são e parem de alimentar tanta coisa externa, tanta negatividade, achando que isso é espiritualidade. Não é, não. Espiritualidade é fluida, é leve, é simples. Tem muito pavão aí, tem muito jacu enfeitado de pavão aí, viu, gente?
Só para deixar uma dica. Nunca foi tão necessário vigiar como hoje. Nunca, em tempo algum da humanidade. Foi tão necessária a vigilância como hoje. Vigiai e orai para o teu eu, teu Deus, né? O teu eu superior, para a divindade, para os seres que vocês acreditam. Isso não faz a menor diferença. Que seja referência de superioridade ou de autoridade espiritual. Conversem, estejam em conexão, mas não deixem de alimentar a sua divindade. Aí sim, o seu eu superior, o seu Deus em ação. Isso é muito importante. Eu acho que muitos de nós ainda precisamos dessas referências externas. Mas um dia a gente vai entender de fato, e é por isso que as religiões não vão permanecer, né, numa quinta dimensão, porque a conexão é direta. É claro que é direta. Deus habita em mim. Eu preciso de intercessor ou intermediário para quê? Para nada. Mas muitos de nós ainda precisamos de um tempo para isso. Acolha as tuas sombras e entenda que é você o único responsável. Não existe culpa. Responsável por tudo o que te acontece. Se algo realmente não vai bem, observe as tuas ações, pensamentos, vibrações, tudo. Você vai chegar no fio da meada. Mas tente sair da vítima. Tente sair do coitadismo. E entenda que tudo o que aconteceu na sua vida fez parte do seu aprendizado. Você precisava daquilo. Nós estamos aqui para atravessar esse aprendizado. E siga. Flua pela vida, rumo à sua ascensão. A sua ascensão depende 100% de você. Mas para isso, com certeza você vai precisar lidar com as suas sombras, acolhê-las e iluminá-las de uma forma lúcida. E estou para te dizer que a coisa não é tão complicada quanto mostraram para a gente. Quando há determinação, quando há escolha e a determinação em se trabalhar, não falta suporte, amparo e o nosso poder pessoal sendo intensificado para que a gente consiga alcançar esses objetivos. Tá bom? Amanhã eu volto com mais um conteúdo, gente. Fiquem com Deus. Fica esse áudio do Vital do dia 6 de janeiro de 2022. Eu espero sinceramente que ele seja muito útil para todos nós. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.